Aonde eu quero chegar com esse argumento é que muitas pessoas que já fizeram terapias e tratamentos dentro de uma ciência formal, oficial, tradicional, enfim, neopositivista, muitas pessoas não conseguiram a cura ou a melhora dos seus problemas através desse caminho, através dessa metodologia. E aí é quando essas pessoas vêm atrás de terapias alternativas, entre aspas, na verdade as terapias holísticas, as práticas integrativas, e conseguem a solução da problemática que elas queriam. E aí qual que é a terapia mais verdadeira, afinal de contas? Vejam bem, teoricamente, só para vocês saberem, quando uma pessoa procura uma terapia holística ou uma prática integrativa complementar, essas práticas elas são vistas oficialmente como terapias complementares. Então, se uma pessoa me procura para fazer uma mesa radiônica, né, para fazer uma constelação familiar ou para fazer uma terapia de florais, eu nunca vou falar para a pessoa pare a sua terapia científica convencional. Eu nunca vou fazer isso, né? Muito pelo contrário, as terapias ditas holísticas, elas são complementares. Então, o floral, a acupuntura, a homeopatia, a terapia de constelação familiar que eu usar, ela vem como um complemento de uma terapia convencional que a pessoa já esteja fazendo. Esse é o protocolo que deve ser feito, né? Então, as práticas complementares, elas não visam o antagonismo ou o confronto com as medicinas ou com as terapias convencionais. Mas eu tenho que ser honesto para vocês, tá? Eu fiz, por exemplo, uma pós-graduação de acupuntura. Eu fiz. Fiz um ambulatório, fiz todo o estágio. Foram mais de 2 anos nesse curso de pós-graduação. E eu vi várias vezes, várias e várias vezes, pessoas que vinham de terapias convencionais com sintomas graves, com sintomas complexos, que não tiveram resultados para suas dores, para suas problemáticas nas terapias convencionais, porém tiveram resultados quando vieram para a acupuntura, com menos de 10 sessões. Menos de 10 sessões. Coisa assim que a pessoa já estava há meses, até mesmo há anos, em tratamentos científicos, convencionais, não tiveram resultados e quando vieram para a acupuntura, tiveram resultados. Tá? Então, e eu não vi isso uma vez ou duas. Eu vi isso várias vezes. E eu tenho esse exemplo na minha própria casa, né? O meu companheiro, tá? Com quem eu sou casado, ele é ateu, ele é materialista, tá? Ele é ateísta. E ele estava tendo dores na região do ombro, na região do braço e na região do tórax. Dores muito intensas. Dores que estavam quase impedindo ele de ir trabalhar. Teve até que pegar uma licença médica. E ele, né, foi fazer o tratamento médico, tratamento convencional, exames, raio-x, né, ultrassonografia, nada aparece nos exames. Né? O médico já estava querendo indicar cirurgia, corte, tá? Mesmo sem ter identificado nos exames o que precisava fazer. Aí a gente teve a ideia de ir fazer acupuntura, não comigo. Eu tenho a formação em acupuntura, mas eu preferi que ele fizesse a acupuntura com um terapeuta mais experiente, tá? Embora eu tenha feito a pós em acupuntura, eu não trabalho com acupuntura. Essa é uma das formações que eu não trabalho na área, tá? E não trabalho porque eu não tenho tempo mesmo. Eu já fiz tantos cursos, tantas formações e trabalho com tanta coisa que eu não tenho, na verdade, agenda, tempo para trabalhar com acupuntura. A acupuntura é uma prática que eu acho assim, você tem que se dedicar muito. E praticamente só aquilo. Então a gente preferiu que ele, o meu companheiro, fizesse um tratamento com uma fisioterapeuta que também é acupunturista. Já na quarta sessão, a dor dele simplesmente desapareceu, foi embora. Foi embora, acabou, já era, tá? Ele só tá fazendo as sessões, ele fez um pacote de 10 sessões, ele tá fazendo as sessões seguintes para manutenção, para firmar o resultado. Mas na quarta sessão, a dor dele, que era grave, era uma dor impeditiva, né? Inclusive de trabalho, foi embora.
Eu entrei com florais para afirmar o resultado, né? Então ele foi numa terapeuta de acupuntura, que também é fisioterapeuta, né? Mas o tratamento é de acupuntura, é isso que ele foi fazer. E eu entrei com florais, tá? Como um complemento. E as dores foram embora, já era, resolveu, tá? E não teve resultado na ciência formal. Na ciência formal, ele ia fazer uma cirurgia de corte, que não é muito o que a gente queria. Agora entendam, quando eu falo isso para vocês, eu não estou querendo ser anti-ciência, né? Anti-científico, nada disso. Eu próprio tenho uma formação científica e tenho também uma formação espiritualista. Então eu acredito na interface, né? E não acho que uma coisa é mais válida do que a outra, né? Não acho isso. O que eu acho, o que eu realmente acho, é que o que a gente tem que fazer é respeitar o perfil da cosmovisão de cada pessoa. É isso que eu acho que tem que ser feito. Até mesmo o meu companheiro, ele é ateu, ele é materialista, mas ele teve abertura mental para fazer uma acupuntura e teve abertura mental para receber florais. A visão de mundo dele não é espiritualista, mas ele teve abertura para esses saberes holísticos, tá? E dentro de um fundamento holístico, tá bom? Assim, eu sou um terapeuta floral que tem visão espiritual. A terapeuta de acupuntura dele também tem visão espiritual. É assim que foi. E ele aceitou e foi beneficiado. A bem dizer, o problema dele foi resolvido, tá? Isso aqui é um exemplo que eu tenho dentro da minha própria casa, né? Mas eu já vi vários exemplos assim no ambulatório de acupuntura. Eu atendi várias pessoas, isso na minha época da pós-graduação, tá? Não faz muito tempo não, é recente. Mas eu atendi várias pessoas no ambulatório de acupuntura e que teve resultado. E eu tô cansado de ter resultado com cliente de astrologia, com cliente de radiestesia radiônica, cansado no bom sentido da palavra, tá? Tô careca de resultados na radiestesia, na astrologia. Agora estou começando a ter resultado também com constelações familiares, com os clientes que eu estou atendendo. Então, assim, tá? Até porque a constelação sistêmica familiar é uma das minhas últimas formações. Então, eu estou no início do atendimento, mas eu uso todo o repertório que eu tenho de experiência em outras terapias, inclusive na psicologia, inclusive na psicoterapia. Então, eu trago esse repertório para as constelações sistêmicas também, para as constelações familiares. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que todas essas terapias funcionam e que elas têm uma realidade, elas têm uma validação, elas têm um fundamento. Só não é o fundamento da ciência ortodoxa neopositivista. E aí o que eu acho que precisa ser respeitado é o perfil de cada um. Tá? Ninguém é obrigado a acreditar em astrologia, em radiestesia e constelações. Essa que é a grande verdade. E se a pessoa não acredita, não gosta, não faça terapia. É simples assim, né? Eu não acredito em constelação familiar, eu não gosto. Então, não se interesse pelo tema, não vai atrás do tema. Se o seu perfil é exclusivamente para ciência formal, para aquilo que está inequivocamente comprovado, para uma ciência objetivista, vá atrás disso, vá em grupos disso. Se você é ateu, é materialista, não acredita em nada disso, vá para sua bolha, vá para o seu grupo. Eu sou a favor da bolha. Se vocês querem saber, eu sou a favor da bolha. É nisso que você acredita? Vá usufruir disso. Ah, eu gostaria de ter uma abertura mental para experimentar algo diferente. Então faça isso com a cabeça aberta, com a mente aberta, né? Esses saberes holísticos, uma coisa que eu vou falar para vocês é que esses saberes holísticos, esses saberes complementares, integrativos, eles não são mesmo para serem comprovados experimentalmente, cientificamente. Eles são vivenciais. Tá? Eles são vivenciais. A gente precisa entender uma diferença aqui. Por que que a física, a química, a biologia, a medicina organicista ou as ciências exatas, as ciências práticas exatas, né? A mecânica, a robótica, por que que tudo isso é comprovado?
tá? Ou é comprovável? Por que que a física é comprovável experimentalmente? A astronomia. Eu não tenho dúvidas de que a astronomia é uma ciência comprovada, tá? Porque os fenômenos que essas ciências estudam se encaixam no método experimental. Simples assim. E esses fenômenos, eles têm uma característica de regularidade. Por exemplo, a força da gravidade, as equações da gravidade, elas são válidas em qualquer lugar do universo. Em qualquer lugar do universo. Então, as equações da gravidade, elas são válidas aqui no planeta Terra, elas são válidas em Marte, elas são válidas em qualquer outro sistema solar, em qualquer outra galáxia do outro lado do universo. Tá? Então, as leis da gravidade que são válidas aqui, são válidas do outro lado do universo. Então, são fenômenos naturais que têm uma regularidade. Por isso que elas podem ser comprovadas pelo método científico neopositivista ortodoxo. E está tudo bem, perfeito, né? Eu não tenho nada contra isso, tá? Se eu tiver que ir fazer uma cirurgia pela medicina científica ortodoxa, eu vou fazer, como eu já fiz, inclusive. Eu usufruo da medicina ortodoxa científica, não tenho nada contra e tenho, inclusive, formação científica na psicologia, numa psicologia tradicional. Concordo plenamente com isso. Só que tem que se entender que existem outros fenômenos que não se encaixam nisso e que não deixam de ter validade por causa disso. Tá? Tem alguns fenômenos que você só vai conseguir, alguns fenômenos, algumas terapias, algumas técnicas, que elas não são comprováveis experimentalmente. A validação, ela precisa ser existencial, ela é vivencial. Só dá para saber se a astrologia tem validade ou não vivenciando o mapa astral. Não tem outra maneira. Eu não vou conseguir fazer um experimento e uma comprovação neopositivista da astrologia. Porém, na vivência do seu próprio mapa astral, nas técnicas de progressões, trânsitos, revoluções solares, você vai ver inequivocamente que aquela técnica funciona de maneira vivencial. É inequívoca na sua vivência. É existencial, é vivencial. Você só vai comprovar que os florais funcionam ou não de maneira vivencial. Homeopatia de maneira vivencial. Constelações familiares você tem que vivenciar. É só passando pela experiência é que você vai confirmar ou não. E mesmo assim tem que levar em conta algumas variáveis, tem algumas ressalvas. Por exemplo, eu vou falar por mim mesmo. Eu já fiz uma vez terapia com homeopatia e não tive resultado nenhum, nada. Fiz e não deu resultado nenhum. Nem por isso eu fui falar que homeopatia não tem validade. Porque eu também tenho amigos, eu tenho conhecidos que para problemas orgânicos graves, a pessoa tentou uma terapia científica convencional, não teve resultado. E quando ela fez a homeopatia, ela teve o resultado. Ela conseguiu resolver o problema. Quem é cético, ortodoxo, neopositivista, vai falar assim: ah, mas isso aconteceu ao acaso, eles sempre falam isso. Foi por acaso, isso não quer dizer que a homeopatia funcione. Ou ele vai falar o seguinte: a pessoa ia melhorar de qualquer jeito. Ela é que não teve paciência de esperar e foi fazer um tratamento homeopático. Ela melhorou porque ia melhorar de qualquer jeito e ela acha que a homeopatia funciona, quando na verdade não funciona. Esse é o argumento de quem é cético, materialista, ortodoxo, tá? Radical. Essa pessoa não vai falar isso só da homeopatia, vai falar isso de todas as terapias alternativas, holísticas, enfim, complementares. Então, se a pessoa fez uma constelação sistêmica familiar e ela teve resultado, esse tipo de pessoa vai falar: foi por acaso, não é porque a constelação sistêmica funciona. Foi autossugestão, é muito comum, eles falam isso. Autossugestão. Sendo que autossugestão, tá, gente? Uma terapia de autossugestão, ela não consegue firmar resultados. Se você, por exemplo, fizer uma hipnose, e aí você teve um resultado, mas foi autossugestão, é mera questão de tempo para o problema voltar. O problema volta e, assim, é pouco tempo, não perdura muito tempo.
tá? Então, aquilo que for autossugestão não permanece. Desculpa. Agora, assim, se uma terapia ela afirma um resultado, não tem como aquilo ser autossugestão. Não é autossugestão, tá? O que que acontece? Essas terapias todas que eu tô comentando para vocês, as terapias holísticas, incluindo constelações familiares, você só vai conseguir validar passando pela experiência, tá? E mesmo que você não tenha tido resultado, uma das hipóteses é que a tua energia não teve ressonância com aquela terapia. Então, quando eu fiz homeopatia, eu, Adalberto, quando eu fiz terapia com homeopatia e não tive resultado, a minha conclusão não é que a homeopatia não funciona, mas é que alguma coisa na minha energia não estava aberta para aquela terapia. É isso. Eu não conseguia entrar em ressonância com aquela terapia, a homeopatia. Porém, eu tive ressonância com florais, eu tive ressonância com mesa radiônica, tive ressonância com jorei, tive ressonância com constelação familiar sistêmica e por isso eu tive meus resultados quando eu fiz as minhas terapias. Como psicólogo, eu também já tive que fazer psicoterapia por 3 anos e tive resultado, mas porque eu consegui ter abertura mental, sintonia, ressonância com a energia daquela terapia. Cada terapia tem uma energia, cada uma tem um padrão de vibração. Então, assim, mesa radiônica é um padrão de vibração, constelação familiar é outro, acupuntura é outro, homeopatia é outro. Tá tudo dentro do campo das terapias energéticas, mas cada uma tem um padrão de vibração. Então, se eu fiz aquela terapia e não tive resultado, é porque eu não tive ressonância. Não é porque a terapia não funciona. Essa é a minha visão como espiritualista, tá? Eu não sou materialista, eu não sou neopositivista, né? E eu tenho esse entendimento porque, assim, embora a homeopatia não tenha funcionado comigo, mas eu tenho amigos, eu tenho vários conhecidos que tiveram resultados para problemas graves, para problemas complexos, que eles não tiveram resultado num tratamento neopositivista. Quero deixar bem marcado aqui, eu não estou querendo dizer com isso que a ciência, que a medicina neopositivista tradicional, ortodoxa, não funcione. Não quer dizer isso, tá? Muito pelo contrário, ela funciona quando tem que funcionar, né? E isso não é uma coisa que depende só da comprovação científica. Não é isso. As terapias holísticas, elas são vivenciais. Então, só passando pela experiência para você saber se aquilo tem uma validação ou não. E cada caso é um caso, cada pessoa vai ter um resultado diferente. Não é uma ciência exata. Não é 2 mais 2 igual a 4. Não é o mesmo resultado para cada um. Mas tem um resultado, tem um benefício, tem um ganho de qualidade de vida e ou a pessoa resolve o seu problema ou ela tem facilitações, tem uma abertura de caminhos. Mas não é 2 mais 2 igual a 4. Não é igual à lei da gravidade, cujas equações são as mesmas em todas as partes do universo, tá? A lei da gravidade dá para eu comprovar cientificamente, experimentalmente. Essas ciências são diferentes, são ciências humanas, são saberes espiritualistas. A própria psicologia enfrenta esse problema, tá? E é fácil entender, tá? Se você pegar, por exemplo, 2 ou 3 pessoas que moram na mesma casa, a psicologia de uma é totalmente diferente da outra, que é diferente da outra, tá? Então, por mais que existam leis universais nas ciências humanas e sociais e psíquicas, mas cada pessoa funciona de um jeito. Então, muitas vezes não dá para fazer uma comprovação científica, experimental de muita coisa, seja nas ciências psíquicas, sociais ou humanas, tá? Então, a validação, ela é experimental, ela é experiencial, ela é vivencial, você vivencia aquilo. Tem que passar pela experiência para você ter a experiência da validação. E se não tiver resultado nenhum, ainda não quer dizer que não funcione, né? A hipótese mais provável é que a tua energia não teve sintonia com aquela terapia. E não tem problema nenhum com isso, porque as terapias elas não são infalíveis, não tem que ser.
Você pode fazer até, eu vou dizer assim, é difícil. Mas pode acontecer de você fazer um gráfico ou uma mesa radiônica e não ter resultado nenhum, nada. Isso quer dizer que aquela terapia não funciona? Não. Isso quer dizer que a sua energia não teve ressonância com aquela terapia naquele momento. Pode ser que num outro momento futuro e até mesmo com outro terapeuta você consiga ter essa ressonância. E aí eu cito de novo o meu exemplo. Houve uma outra época depois, em que eu fiz o tratamento homeopático e aí eu consegui ter abertura mental, eu consegui ter ressonância e tive resultado. Então até isso pode variar. Eu posso ter um resultado tremendo com uma terapia floral ou com uma constelação familiar num determinado momento, em outro momento eu posso não ter resultado. Porque naquele momento eu estou sem abertura mental e não estou conseguindo ter ressonância com aquela técnica. Ok? O materialista, o cético, vai continuar dizendo que a técnica não é científica, que ela não funciona, né? E que quando tem resultados é ao acaso. É totalmente ao acaso. O espiritualista, como eu, tem um outro entendimento, né? Que tem muito mais a ver com uma questão de ressonância, né? De você conseguir sintonizar a frequência daquela terapia espiritualista e energética. Cada um com a sua verdade. Cada um, na verdade, com o seu perfil. O meu perfil é espiritualista e sempre vai ser. Tá? Não tem crítica que seja feita a nenhuma dessas terapias que vai mudar a minha forma de pensar. Porque, a bem dizer, eu já estou fazendo 30 anos de práticas com oráculos e mais de 20 anos com terapias espiritualistas, inclusive com florais. Eu tenho mais de 20 anos de prática com florais. Então não há pessoa no planeta Terra que vai conseguir me convencer que esses oráculos e essas terapias não funcionam. Isso não quer dizer que eu seja dono da verdade, isso não quer dizer que eu seja certo, mas o que eu estou dizendo para vocês é que esse é o meu perfil, né? E esse perfil tem que ser respeitado tanto quanto eu respeito o perfil de um cético, de um materialista que não acredita em nada e que não tem abertura mental nenhuma para nada. Porém, ele que fique no quadrado dele e eu que fique em paz dentro da minha bolha ou dentro do meu grupo ou dentro do meu quadrado, né? Se você está assistindo o meu canal, é porque você também deve ter uma sintonia, deve ter crenças semelhantes às minhas. Senão você não estaria aqui. Aqui não é o lugar de um cético, de um materialista, né, de uma pessoa fechada. Aqui não é lugar para isso, né? Aqui o meu conteúdo é para quem, né, tem sintonia com um conteúdo espiritualista, holístico. É para esse público que eu produzo conteúdos. Não quer dizer que eu seja mais verdadeiro ou não, mas esse é o meu perfil, né? E quem me segue tem sintonia com esse perfil. E aí, o que eu defendo é isso, que cada perfil deve ser respeitado, né? Bom, esse assunto, ele é longo, tá? Não terminei. Esse vídeo aqui deve ter sido o que ficou maior. Na hora de editar, eu vou ver isso. Mas teria mais coisas a serem faladas, tá? Mas eu vou terminar aqui porque o vídeo já ficou muito longo, tá? Essa é a minha posição atual. Espero que vocês tenham gostado e esse assunto vai continuar numa outra oportunidade. Terminamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos.